Olá, boa noite a todos, todas e todes. A gente está começando aí, né? Nossa Marato Live. É a nossa primeira Marato Live. A gente está estreando aí. A gente está começando com 3 minutinhos de antecedência para dar tempo das pessoas irem entrando. Então já tô vendo aí que a Carol Paixão já tá aí, a Marcela, a Tati aí já entrou. Beijo, Tati. Então a gente tá começando, a Conexão G também entrou. Então, me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriel, eu sou coringa do CTO e membro do colegiado gestor da instituição. E a gente está aqui realizando essa Marato Live, que é o Teatro do Oprimido Online. A nossa primeiro tema dessa atividade é o direitos LGBTQIA+, o Teatro do Oprimido e Favela. Então, assim, estou muito feliz da gente estar começando esse espaço com esse tema que me atravessa, assim, de forma visceral, né? Então, assim, estou muito animado, estou muito contente. Então vamos ver quem mais tá entrando aí, ó. Tati botando o Raul, ó, de Jatobá também entrou. Então tem uma galera aí já. A gente vai esperar das 6 da tarde pra gente iniciar assim pontualmente. Então a gente pode ir falando da Marato Live, né? A Marato Live, ela vai ter 7 lives, 3 cursos e um seminário. Então, o próximo curso é o Teatro do Oprimido Online. E a proposta do curso nasce entre março e maio de 2020, no contexto da pandemia, né? Onde a Bárbara Santos desenvolve uma série de laboratórios assim, online com os grupos que ela trabalha tanto na Europa, tanto no Brasil. E como resultado, ela sistematizou exercícios e jogos, técnicas que ela vai apresentar nesse primeiro curso online. Então, assim, vai começar dia, se eu não me engano, dia 16, não é isso? Então esse é o nosso primeiro curso. E a minha live, depois da minha, é a Mulheres Migrantes, Identidade e Direito à Cidadania, o Teatro das Oprimidas como estratégia. Marcela já tá aí assistindo a gente, então a Marcela vai comandar essa live. E ela chamou junto com ela a Giovanna Moya e a Cat Aire. Então 3 mulheres aí migrantes que vai debater e trocar sobre esse contexto de migrações na atual conjuntura que a gente está vivendo. Então, imperdível. Então, só para dizer também que os cursos e os seminários, eles são pagos. Então, eles estão intrinsecamente ligados a essa campanha Viva CTO, né? A essa hashtag. É uma campanha coletiva, de financiamento coletivo, onde a gente do CTO tá tentando manter essa casa viva. Então a gente também foi pego com esse momento de pandemia, de isolamento, mas antes mesmo desse momento a gente já passava, como milhares de organizações da sociedade civil nesse governo que a gente está vivendo, com muita dificuldade. Então, aliada a esse momento de pandemia, a gente se viu sem escolha, a não ser fazer uma campanha coletiva para arrecadar fundos para a gente continuar de pé, para a pesquisa, a difusão do Teatro do Oprimido continuar sendo propagada aqui no Rio de Janeiro, continuar sendo feito lá na Lapa, que é um bairro assim histórico, um bairro cultural assim de extrema importância, né? A gente sabe, para o estado do Rio de Janeiro, o CTO tem essa importância para o mundo. Então a gente está aqui fazendo construindo toda essa atividade no sentido também de resgatar esse histórico e de conseguir de alguma forma uma sustentabilidade. Então a gente conta com vocês. Esse é o momento de solidariedade e a gente está apostando na base do Teatro do Oprimido, né? E vamos ver quem tá aí, ó. O ator preto maravilhoso. Beijo, a gente passou aí com o pessoal de campus, então foi lindo o intercâmbio, tá? E a live de hoje, meus amores, aborda o Teatro do Oprimido, né? Como linguagem aí, ferramenta no combate à LGBTQI-fobia. A gente lança a pergunta: como garantir direitos básicos e fundamentais para a população LGBTQIA+ de favela?
a gente precisa entender e a gente pretende entender e abordar esses desafios que a atuação em rede, articulada com o território, gera nos processos artísticos, políticos, revolucionários. Então a gente quer abordar essa temática e para abordar isso com a gente chamou uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa que é minha amiga, então a Gilmara Cunha, do Conexão G. E vale ressaltar também que o Conexão G também está com uma campanha de arrecadação, tá? Campanha LGBTs da Maré Unidos contra o Coronavírus. Essa está sendo uma ação estratégica, né, do Conexão G, onde a Gilmara está buscando trabalhar pela redução da incidência do vírus aqui na Maré, mas sobretudo da aglomeração de pessoas LGBTs, principalmente as travestis transexuais, que precisam descer para a pista nesse momento de pandemia, senão ficam sem sobreviver, sem o que comer. Então, o Conectamos já está realizando doações de mantimentos e produtos de limpeza, e além de fazer a campanha, né, de conscientização sobre a importância do combate ao coronavírus aqui no Complexo da Maré. E aliada a tudo isso, tem todas essas frentes que o CTO também tem, que de combate aos preconceitos, que estão totalmente correlacionados com esse momento que afeta a subjetividade de todos nós, né? Pessoas LGBTs da Maré, da favela, enfim. Então, basicamente é isso. E a convidada é a Gilmara Cunha, que vocês provavelmente não conhecem, ou conhecem, eu acho que vocês conhecem, né? Porque ela é maravilhosa. Ela é uma mulher trans, fundadora e coordenadora geral do Grupo Conexão G, uma organização não governamental aqui da Maré, que trabalha com a população LGBT e moradora não só da favela da Maré, mas de diversas favelas do Rio de Janeiro. Ela é uma militante aí ativa e super conhecida, extremamente importante no movimento LGBT do Brasil. E ela também é a primeira transexual a receber a maior comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, pela militância que ela faz e pela importância que o trabalho do Grupo Conexão G tem hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, na Maré e nas favelas. Então, com vocês, cadê a Gilmara, minha amiga Conexão G? Achei. Como que eu chamo, gente? Cadê? Fiquei perdido, me ajudem. Aqui, Grupo Conexão G. Consegui, vê se chegou aí. Gilmara Cunha, ela vai se conectar com a gente. Tá aguardando a resposta. Vai dar tudo certo. Aí, ó. Aí, maravilhosa. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu tô com um probleminha aqui. Agora. Tá aí, ok, ó. Agora? Dá para ouvir? Tá, dá para ouvir. A galera tá ouvindo? Tem aí Manu, Marcelo, Raquel, uma galera aí, ó, já. E aí, Ju, como você tá? Tô bem, graças a Deus. Levando, né? Mediante a toda essa situação que vem ocorrendo e que se aplaca no Brasil, né? A gente vai sobrevivendo como dá. Ah, tá certo. Gente, essa é a Gilmara. Não dá para iniciar essa troca sem falar da parceria que a gente construiu, né? Conexão G e CPO, uma parceria que nasce de um desejo muito nosso de construir um espaço teatral, né, LGBT aqui na Maré. Então, fico muito feliz de ter entrado nesse caminho. E não tem como falar também dessa parceria, né, Gilda? Sem falar de como ela tem um impacto sobre a história de milhares de pessoas LGBTs aqui da Maré, né? Sobre mim, que sou uma criança que fui uma criança viada, né? A gente sabe os desafios que se tem sobre isso e quantos de violência a gente agrega, né? Quando é criança, quando é viado, e chegando a entender essa minha relação com a sexualidade quando eu chego na adolescência, no teatro do oprimido, né? E aí o teatro do oprimido é esse lugar onde, de fato, Gilda, eu pude ser viado, né? É o primeiro local onde eu tenho essa percepção de liberdade, porque essa coisa sempre foi uma coisa, né? Tanto que eu namorei meninas na adolescência, enfim. Então tem muitos desafios sobre esse corpo que fala aqui com vocês hoje e sobre milhares de corpos LGBTs, que ia mais pretos e de favela. Então,
que é de longa data, e o laboratório LGBT, ele é isso, né? Ele nasce desse desejo da gente construir espaços de libertação, de transformação social. Então, como resultado desse laboratório, a gente faz a mostra, né, de cultura e cidadania LGBT de favelas, junto com Conexão G, que foi babadeiro aqui na Maré, todo mundo começou a comentar, um monte de gente foi, e foi um espaço que a gente pôde trocar muito. Eu me apego muito a uma fala, Júlia, da Wallace, que ela fala assim, nossa, é a primeira vez que a gente tem um espaço onde a gente possa trocar sobre esses assuntos, né, políticos entre a gente, sobre a gente. Então, assim, foi uma coisa muito, né, pensar a mostra para os artistas LGBTs do território. E como resultado da mostra, a gente tem o Grupo Pantera, que é esse grupo aí de teatro oprimido, né, LGBTQIA+, e que é incentivado e que a gente consegue construir muitas trocas e muitas ações revolucionárias com Conexão G. Então, esse momento de pandemia, né, ele escancara a importância da atuação das organizações da sociedade civil, né, dos movimentos sociais, da arte e do diálogo, porque é o que está fazendo a gente sobreviver nesse momento, gente. Eu estou vendo que muita gente, inclusive, não tem o que comer, e essas organizações, da Conexão G, são essas frentes que estão mobilizando a sobrevivência de muitas e de muitos. Então, para iniciar, queria que a gente debatesse um pouco quais são os desafios que nós, né, ativistas e ativistas LGBTs de favela, estamos nos deparando aí durante essa articulação em rede nesse momento de pandemia, Gilda. Primeiro eu quero começar falando desse processo de isolamento, né? Eu tenho feito uma análise de que a nossa população de travestis e transexuais, ela sempre viveu no isolamento, né? Ela nunca teve acesso às políticas, ela nunca teve acesso à alimentação, à vida digna que a gente deveria ter, né? As coisas básicas, como você bem disse, pontuou no início. Então, eu acredito que a maior dificuldade é nos manter viva dentro desse contexto todo que a gente tem vivido, né? Mas no contexto não só na falta desse acesso a essas informações, dessa política, mas também no cenário onde a gente tem um nosso presidente que é completamente homofóbico, transfóbico, lesbofóbico e que excita a violência com a nossa população, né? E aí eu penso que a gente tem que estar se reinventando a todo momento, né? E no lado, na parte da cultura, eu acho que esses artistas que hoje estão aí, a gente teve aqui na Maré, eu me lembro na década de 80, né, existia muitos shows, né, que era considerada a Noite das Estrelas. Era um show voltado para a população de drag e travestis naquela época e que dava uma certa visibilidade e trazia o público a se questionar sobre essa postura transfóbica, homofóbica perante essa população. E aí chega um tempo que isso acaba dentro da Maré, isso é retomado com as ações do Conexão G em 2006, quando ele se inicia com o seu trabalho dentro da Maré. E aí eu penso que esses artistas têm se repensado, eles têm se reconstruído de uma outra forma. E aí o que me traz com grande satisfação, né, a gente teve o nosso seminário, um festival no ano passado, e que a gente conseguiu reunir artistas culturais LGBTs, né, todos LGBTs e todos negros. Isso é um demarcador histórico, sabe? Você criar um espaço dentro da comunidade para trazer esses artistas e mostrar que LGBT, ele não é promíscuo apenas, né? Como as pessoas dizem que a gente é promíscuo o tempo todo, nós não somos promíscuos, a gente quer cultura, a gente quer o acesso à educação, a gente quer o acesso à saúde, a gente quer o acesso à segurança pública, né? Porque pensar esse território é pensar só apenas no olhar da segurança pública, né? E não pensa nas outras questões que envolvem esse corpo, como você bem disse, né? Nasceu uma criança viada, né? Eu também, né? Eu era doida, eu ficava dando pinta, aquela coisa toda, né? Não entendia o que acontecia com o meu corpo. O meu corpo já falava. Então, assim, esse processo que a gente está vivendo, por isso que eu quis trazer essa questão do isolamento, né? Que não é agora, né? Isso é uma questão que deve ser debatido, né? O que a gente tem pensado e junto aos nossos LGBTs é como se reestruturar perante essa pandemia e perante essas dificuldades de acesso à política.
Engraçado que agora eu tô lembrando, você falando, de como os artistas LGBT estão se reconfigurando, a parada LGBT da Maré, por exemplo, que você faz. A última, né, eu acompanhei um pouco do processo, teve participação de muitas pessoas, né, LGBTs do território como voluntárias, entendendo a importância daquele espaço, né? E como você vê a parada, por exemplo, nesse momento de pandemia, que é uma das perguntas que chegam, né, pra gente, que é fã do trabalho do Conexão G e está pensando e entende a parada como esse lugar protagônico onde nossos corpos gritam, né, pela favela e é essencial, né, pra gente. Como você está vendo ela a partir desse momento? A parada para a gente é uma parada, é algo muito importante, porque é um dia que a gente dá visibilidade ao invisível, né? É um dia que a gente proporciona à comunidade LGBT para que ela seja ela mesma, né? Pelo menos nesse dia, dentro da sua própria comunidade. E o bom é que a gente tem conseguido a respeitabilidade da comunidade. Né? A nossa parada ela já entrou no calendário de atividades da comunidade. E aí eu me lembro bem uma palavra de um dos LGBTs, morador da Maré, que ele falava assim, depois de 10 anos, eu pude andar de mão dada pelo menos um dia e beijar meu namorado dentro desse espaço, sem que seja sofra opressão. E isso me leva a refletir o quanto tem a importância desse lugar. Esse ano não será possível a realização desse grande evento, que seria um grande evento como demarcador histórico, de trazer todas as atividades das paradas LGBTs que aconteceram na Maré, né? A gente ia resgatar essa história, mas resgatar também com um olhar mais do lado da cultura mesmo, sabe? E aí a gente não vai poder fazer. Então, o que a gente tem repensado? O Conexão G vai fazer a nossa parada virtualmente. A gente vai trazer, eu estou dizendo aqui agora, mas não era para ter dito, não era para dizer, porque é uma coisa que a gente ainda está se organizando e como se organizar mediante essa situação. Porque a gente também tem aqui essa pegada, né? O Conexão G, ele não visa apenas dados, o Conexão G visa pessoas, a gente trabalha com pessoas e não com objetos. E a gente sempre prevê isso, assim, esse cuidado com essa população. Então, a gente tem pensado, para esse novo evento, essa nova fórmula de fazer essa parada a partir online. A gente ainda está desenhando, amanhã a gente vai ter uma reunião, a gente está com uma parceria muito bacana, que é da PUC, né? PUC Rio, ela vai estar nos ajudando como pensar. E aí amanhã a gente vai fazer esse resgate, porque uma das coisas que a gente não tem costume de fazer dentro dos movimentos sociais é guardar essas histórias, entendeu? A gente não tem costume de sistematizar essas coisas que acontecem, que são, de uma certa forma, importantes, não só para a vida daquelas pessoas, mas para a comunidade como um todo, né? O Conexão G, ele tem um projeto de longo prazo de transformação territorial, porque não é possível a gente pensar numa comunidade onde exista a respeitabilidade se não envolver as pessoas cis, hétero, do sistema, entendeu? Tudo com C, do sistema. E aí não tem como, porque essas pessoas que vai garantir a melhor qualidade de vida dessas pessoas, desses artistas. Por isso que eu trouxe desse festival, porque foi um demarcador muito importante, assim. A gente nunca conseguiu reunir tantos LGBTs da arte, da cultura, né? Porque alguns anos também não se mostravam. Hoje a gente tem um boom aí de artistas, DJs, pessoas maravilhosas tocando, né? O Wallace Lino, a gente tem a Kita. Então, são pessoas que são importantes para o movimento, que contribuem através de um outro olhar, que é o olhar da cultura, que poucas pessoas valorizam. A cultura ela tem uma participação muito importante, por mais que as pessoas vejam que seja algo meio lúdico a cultura, né? Ainda assim, através desse lúdico é que a gente passa as informações sobre a questão do preconceito, como vencer o preconceito. Então, a gente tem a nossa companheira Desirê Che, que ela vem ela é do Jacaré, e ela sempre nos ajuda, conduz os nossos shows, né? Então, eu entendo a importância dela, a participação dessa construção, de mostrar através desses shows como respeitar a nossa comunidade, a nossa população LGBT e o nosso segmento. Bacana isso que você traz, porque eu fico pensando sempre o lugar do teatro,
dentro dessa camada da cultura, né, que é tão ampla e tem tantas frentes, né? E o teatro oprimido ele já tem uma relação com a Maré de muito tempo, né? Desde quando eu nasci, em 97. Então já tem aí 23 anos de relação. E eu, por exemplo, na minha construção como artista, tive poucas referências no território, quanto teatro, para seguir. Pouquíssimas referências, como teatro LGBT principalmente, né? Quando a gente está pensando na cultura, a gente está, pelo menos quando eu vou ver em jornais, em revistas, em TV, passa sempre essa cultura do grafite, quando a gente pensa na favela, do hip hop, do funk, e aí a gente vê poucas a E que geralmente, são espaços transfóbicos, homofóbicos, sabe? E aí é como pensar dentro da cultura a inclusão dessa população. Eu acho que o CTO ele traz um divisor de água, né? Quando me veio a proposta de implementar um teatro LGBT dentro da Maré, né? Foi um divisor de água assim para mim. Peraí, essa população precisa também estar visível dentro desse campo da cultura. Né? Foi o primeiro grupo de teatro LGBT dentro de um território de favela, né? Com uma metodologia que é muito super valorizada em todo o Brasil, que é a metodologia do Boal, né? O grande pensador, enfim. E porque eu acho que o teatro tem isso, né, Gilda? Ele traz essa camada, o teatro oprimido traz essa camada de construir o lugar da representação, mas não só ele, o lugar de a gente criar alternativas contra essas opressões que atravessam esse corpo. Acho que é o que o laboratório LGBT de Teatro Frio propôs, né, desde e que é o que o Grupo Pantera vem também realizando em parceria com o Conexão G. Então, assim, quando a gente fala dessas camadas, eu sempre fico pensando um pouco como que a gente consegue, de fato, atingir essas pessoas e como que a gente, como você mesmo disse, responsabiliza essas pessoas dentro do processo de transformação social e de revolução, né? Porque é o que a gente está propondo. Então, o laboratório, ele é uma grande revolução. Eu acho que dentro do processo de pesquisa, a gente faz a peça que é o Questão de Gosto, para questionar realmente todos esses gostos que são e como parte disso se joga, né? Que é aquela atividade que a gente realiza, que a gente realizou inclusive aqui na Maré. E aí, quando você fala do sistema, dos cis que sou eu, nós, eu acho que o se joga com essa sensibilidade que o teatro oprimido trouxe, conseguiu fazer esse intercâmbio entre os, as formas culturais que o festival aconteceu. Lá no fundo, né, da favela, da Maré, lá no PU, né, naquela escola, e acontecia uma roda de rapper lá. E aí a gente uniu os eventos. E aí os meninos que tinham corpos totalmente heterossexuais e cisgêneros, de três jeitos e tudo mais, eles se uniram à atividade LGBT, que são opostas, e a gente viu isso inclusive no nosso processo de investigação do Grupo Pantera, desse novo espetáculo, de como os corpos são opostos, eles são construídos para isso. A gente é construído para brigar, a gente é construído para não dialogar, a gente é construído para ser sempre oposição, opostos uns aos outros. Então, o que a gente está pensando é como que a gente consegue compreender as partes, as coisas que unem. Porque somos todos favelados, sofremos essa violência do Estado constantemente sobre todos os corpos que vivem aqui. Mas dentro desse sistema, existem ainda corpos que são mais violentados ainda, como você bem disse, os corpos LGBTs, os corpos da trans, são mais ainda. Então, Eu considero... quais são as alternativas assim concretas que a gente, que o Conexão G encontrou e que possa compartilhar sobre enfrentamento dessas opressões aqui? Pensando, inclusive, que a gente, né, vive dentro de um modelo dominado pelo narcotráfico, né? E na sua fala você sempre pontua isso. Como é isso? Então, né, é como eu disse logo no início, né, a gente não consegue fazer nada se esse público não estiver envolvido. Eu considero, Gabriel, que não existe esse embate. Esse embate é só da nossa população que vive em extrema vulnerabilidade. Porque o outro, ele está no lugar dele de privilégio. Então ele não tem que concorrer nem brigar por nada. Quem tem que brigar
para ser, por exemplo, conhecido, para ser, por exemplo, para viver, para existir, somos nós. Né? Então, porque a gente vive nessa situação e as leis não garantem a vivência da gente. A gente tem aí a criminalização da homofobia, que a gente pode analisar por dois olhares. Né? Um olhar que é a questão da criminalização, né? E o outro olhar que é a questão para quem essa lei vai funcionar. Bom, tratando-se desse território, né, e isso é uma das formas de estratégia que a gente tem pensado. Tratando desse território, essa lei, por exemplo, ela não vai ser aplicável. Por que ela não vai ser aplicável? Porque o agressor, ele mora a 3 casas da minha. E aí a gente tem uma política que envolve o narcotráfico, que é aquela questão do X9. E a gente vai ser identificada como essa pessoa, né? Mas também, por outro olhar, é uma política de encarceramento em massa. Porque o que acontece? A bicha que é de classe média, né, e que vai sempre ter aquela coisa de julgamento e sempre vão ser absolvidos as pessoas, né? Por exemplo, o vizinho que mora em um prédio na Barra, ele sempre vai ser absolvido, porque ele tem recurso para isso. E aí a população que vai ser encarcerada são as populações de favela, são os héteros cis normativos, moradores de favelas e negros. Então a gente pode partir de um pressuposto de que essa lei para a gente não vai ser aplicável por essa questão. E aí como é que a gente tem repensado? Todas as nossas atividades, a nossa organização, por mais que ela seja uma organização voltada diretamente para o público LGBT, ainda assim as nossas ações sempre são pensadas para a comunidade como um todo. Né? E a Maré, ela tem um diferencial de outras favelas. Né? A Maré, ela tem diversas organizações que conseguem ter um diálogo, apesar de bandeiras diferenciadas, mas a gente consegue pensar em um projeto onde a melhor qualidade de vida seja garantida dentro do território. E isso faz com que as pessoas reflitam sobre o seu posicionamento diante do preconceito. Né? Pode ver que a gente sempre tem um que discrimina, mas tem o outro, não faz isso, não tem necessidade. Então, sempre está nessa coisa do diálogo. Então, todas as nossas ações são para formar as pessoas. Eu não considero... As pessoas tendem a dizer para conscientizá-las? Não, ninguém conscientiza ninguém. Né? Já está dado. A gente sensibiliza, porque através da sensibilização a gente consegue atingir. Porque o que acontece? Hoje em dia você só atinge as pessoas na sensibilidade. Você precisa fazer com que aquela pessoa viva um pouco daquilo que a gente vive, para que ela entenda e esteja como agentes multiplicadores dessa bandeira. E aí, por exemplo, eu trouxe um resgate, hoje eu estava dando uma entrevista mais cedo para um cara da Califórnia, e aí o que acontece? Eu fazia uma análise sobre esse processo. Veja bem, na década de 80, as travestis e transexuais, elas viviam em isolamento, elas só poderiam ser colocadas publicamente, se colocar dentro da comunidade, a partir das 6 horas da noite, que era o momento que ela iria ofertar o seu serviço de prostituição. E aí ela fazia esse processo. 6 horas elas saíam, né? Elas iam para o seu fronte de batalha e chegava de manhã, se recolhia o dia inteiro. Nesse processo da pandemia, o Conexão G ele se reinventou. As travestis começaram a transitar na comunidade, fazendo a entrega de doações de cesta. Veja, como isso foi um demarcador histórico. Como a luta do Conexão G há 14 anos tem surtido efeito. Elas estavam entregando para pessoas cis. E aí eu fiz uma outra, por exemplo, uma outra análise, que era assim, elas não trocavam a neca, elas estavam com chuchu grande. Veja, aquele estereótipo daquela Barbie bem higienizada, não, era isso. Mas ela estava fazendo um serviço voltado para a comunidade como um todo. Então, as nossas ações, elas sempre são pensadas para a comunidade como um todo. A gente procura sempre envolver. Não faz sentido para a gente segregar. Não faz sentido para a gente falar só para nós mesmos. Até porque, se fosse essa a forma de mudar, a gente já tinha mudado, porque a gente tem vários avanços, né, na política voltada para a população LGBT,
Mas se você parar para analisar, existe avanço para a política LGBT. Enquanto as pessoas estão lá fora, né, classe média, estão reivindicando para adoção, estão reivindicando o casamento homossexual, nós, LGBTs de favela, estamos lutando para existir. A gente só luta para existir. A gente quer existir dentro desse espaço aonde não é pensado como um lugar de direito, sabe? Que tem direito. Então, o que acontece? Esse lugar aqui, ele só é pensado através da segurança pública, porque é uma luta contra as drogas, mas não é contra as drogas, é contra o pobre negro favelado. Então, o que acontece? Existe aí vários fatores. Quando se torna LGBT, aí que é mais ainda, né? Então, eu acredito que a gente precisa se repensar, né? O movimento LGBT, a gente existe há 14 anos. Veja. Existe há 14 anos o Conexão G. E dentro do movimento, a gente é a única ONG no Brasil, né, e no mundo a trabalhar com essa temática dentro de um território de favela. Se não existem outras organizações dentro do movimento LGBT de território de favela, isso é um dado, porque essa população não é pensada dentro dessa construção do movimento LGBT. Nós somos excluídos também pelo movimento LGBT. O movimento LGBT não reconhece esse espaço. Entendeu? Então a gente precisa se repensar primeiramente dentro do movimento LGBT, né? Política para quê e para quem? Né? Para mim não é, para você não é, porque a gente precisa todos os dias se reinventar. Por exemplo, a gente precisa todos os dias se proteger, né? Como a gente tem as incursões policiais que cotidianamente emplacam as favelas, né? A gente tem aí, eu estava fazendo uma outra leitura também, é que o nosso movimento, e especificamente o movimento de travestis e transexuais, eles são tão descartáveis, né? São corpos descartáveis, que, por exemplo, a certeza da impunidade é tão grande que essas leis não se aplicam a gente, que a gente teve o caso da Andara, né? A gente teve aí visibilizado os vídeos foram parar em vários lugares, Facebook, os caras gravaram. Aí eu te pergunto, teve alguma manifestação em vários estados falando dessa pessoa que foi publicamente assassinada, né, e gravada? Não teve, isso não comove. O nosso Brasil, ele lidera o ranking de assassinato com a população de travesti e transexual. É o país que mais mata e a gente nem sequer se preocupa. E quando a gente vai falar disso, não sabia disso não. Por que não sabia? Porque não importa. Né? São corpos descartáveis que você vai ali. Fizeram um seminário internacional de assassinato da população LGBT de favela, né, Gilda? Acho que tem as políticas públicas que foram propostas ali são quando a gente fala no Teatro do Oprimido, das ações sociais concretas e continuadas, o seminário internacional era isso. O número de propostas que saíram dali, que foram sistematizadas pelo movimento, inclusive protagonizado pelo movimento de travestis transexuais, né? De como você conseguiu... A gente fez com esse seminário duas perspectivas. A primeira era discutir essa questão dos assassinatos no Brasil. E vejam, assim, esses assassinatos, eles não são nem quantificados, nem visibilizados. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o território de favela, a metodologia que o narcotráfico usa, né, veja, a gente luta contra dois poderes. O primeiro, que é o do Estado, que é a segurança pública, e o segundo, que é do poder paralelo. Né? E a gente tem ali uma cartinha de sobrevivência, de como sobreviver, a gente precisa seguir aquelas regras. Não pode isso, não pode aquilo, né? E aí a gente vai tentando se reinventar para poder sobreviver dentro desse espaço. Né? E aí a gente fez com essa perspectiva de quantificar, de pensar estratégias de prevenção, né? Porque não adianta a gente pensar depois da morte, a gente precisa pensar como prevenir para que não aconteça esses assassinatos. E também de uma forma, né, e foi muito simbólico, importante, porque a gente trouxe lideranças de todo o Brasil e a gente trouxe lideranças de fora do Brasil. E aí a gente realizou dentro de uma favela. E aí fez com que aproximasse essa população
né, população LGBT de classe média mais próxima à nossa realidade. E a gente teve vários relatos assim de como as pessoas ficaram impactadas, né, do Conexão G conseguir fazer e realizar atividades dentro de um espaço como a Maré, que a gente bem sabe que a Forças Armadas aqui é muito grande, né, armamento ibérico, então a gente fica pensando como sobreviver dentro desse território, então a gente tem a todo momento se reinventar, assim, é algo que a gente tem isso para dentro da gente, sabe, de lutar, de resistir. Inclusive, nesse seminário, gente, durante o seminário, teve um confronto policial dentro da favela, no meio do seminário, né, gente? A gente teve que fechar o centro de arte, foi uma loucura. Como a realização do seminário realmente foi muito potente para escancarar, inclusive, ainda mais essa violência, né? Então, assim, estou lembrando aqui de como as articulações com o território se dão, né? Falando muito território da Maré. Então, a gente tem todas essas violências interseccionadas através do nosso corpo, que atravessam o nosso corpo, que nos faz criar alternativas para se manter vivo. Mas quais são os desafios aqui dentro da Maré? Porque o Conexão G, eu percebo que ele tem muita parcerias assim, na Maré, né? E o Pantera nasce, inclusive, de muitas dessas parcerias, né? Do encontros dessas parcerias, que é muito potente, inclusive, para o grupo, para se manter e para se consolidar como parte da cultura desse território, né? Então, assim, a gente, por exemplo, eu vou dizer primeiro da gente, o nosso maior desafio é realmente estruturar espaços específicos para esse diálogo aqui dentro da Maré. Os espaços, os equipamentos culturais aqui da favela, eles são muito fechados, entendeu? Muito, muito fechados. Às vezes a gente não consegue nem espaço para ensaiar, por exemplo. Então a gente está falando do Grupo Pantera, dessa realidade que a gente troca muito. Então, assim, é um desafio que os grupos de teatro, por exemplo, quando eu percebo que eu vou conversar, tem essa dificuldade de estruturar um espaço e essa estrutura para a gente realmente conseguir elaborar as pesquisas e tudo mais. Quais são os desafios que você vê que o Conexão G tem dentro dessa relação de parceria com as outras entidades aqui? Então, eu acho... vou retomar uma palavra sua, uma coisa que me fez refletir aqui. Eu acho que essa não existência desses espaços, ela está vinculada ao preconceito. Ela está vinculada ao preconceito, ela está vinculada à falta de investimento financeiro, né? Porque o que acontece? A gente tem muitas organizações aqui na Maré. O Conexão G é uma organização de médio porte, a gente tem organizações de grande porte. As pessoas preferem financiar essas de grande porte, mas não querem financiar de médio, porque, entendeu? Não querem colocar a sua marca dentro de uma ONG que trabalhe voltado para essa população, porque na mente deles é algo que depois vai sofrer represária, enfim. Então, isso está tudo vinculado a essa falta de estrutura, né? Essa falta de investimento cultural, de investimento de fomentar, porque eu vejo o Grupo Pantera, como um laboratório não só de apresentação cultural, mas de fomento, né? E de transformação de vida. Porque quando vocês começam um processo de investigação para construir a peça, vocês começam, e vejam, as peças são sempre a partir das experiências de vida de cada indivíduo que ali compõe, né? E isso é o legal, porque você começa a fazer meio que um processo terapêutico de cura, mas também de como expor isso para a comunidade, né? Dizer assim, olha, é isso que a gente viveu dentro desse território, como repensar a partir daí. E que eu acho que, de uma certa forma, acaba atingindo essa comunidade, que essa comunidade ela acaba se repensando sobre seus comportamentos. A gente ainda tem, sim, violências transfóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas, mas ainda assim eu considero que a Maré, nesse quesito, é uma das comunidades que menos tem um índice maior. Eu considero que as outras favelas, o índice de violência são muito mais brutais. E a forma como esses corpos são descartados, porque assim, a metodologia que o tráfico usa é uma metodologia que ninguém conhece, sabe? E que pega aqueles corpos e vão jogar em outro lugar e a gente não consegue achar. Eu acho que a Maré
E aí isso me faz lembrar muito bem do caso que aconteceu no ano passado, daquele senhor que foi assassinado aqui na Maré. A comunidade se envolveu. Uhum. A comunidade se envolveu, a comunidade ficou perplexa pelo ato, a comunidade ficou mais atenta, voltada para essa questão. E aí eu acho que naquele momento, e ou como os outros momentos, essa parceria, né, com as outras organizações, esse diálogo, ele foi muito importante. Porque por mais que a gente tenha ações diferentes, ainda assim, o que está em voga, em alta, é a maré. É transformar essas vidas na maré. Então, essas parcerias, elas têm algumas dificuldades, que eu não posso mentir, né? Mas aí eu acho que o processo educativo é esse. Se a gente não estiver nesses lugares, se a gente não provocar e fomentar a discussão, o debate, as coisas não vão fluir. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas como a gente pensa, as lideranças que hoje ocupam um cargo de direção das instituições, elas são pessoas que são moradoras da comunidade e têm um olhar. Então a gente sempre pensa nesse projeto macro, né? Não é sobre mim, é sobre esta comunidade e estas pessoas que aqui vivem. E é sobre isso também o Teatro Oprimido, né? Não é sobre a gente. Inclusive, você está falando sobre o fortalecimento da maré, né? Mas a gente fez aquele trabalho em Jardim Palmares, né? Com as travestis e transexuais de lá, de levar essa experiência do laboratório, que é uma experiência muito rica, que utiliza esse arsenal a identificar essas opressões, as camadas dessas opressões e a gente pautar as alternativas, foi muito rico, porque a gente está falando sobre combate à LGBTfobia e é um combate sobre uma estética, sobretudo, opressora. Então a gente está combatendo uma estética, quando a gente está falando do teatro, do oprimido, do grupo Pantera, do laboratório, a gente está falando disso. E eu percebi o quanto no Jardim, por exemplo, Palmares, quando eu fui, nossa, Gilda, eu percebia que eu não conseguia ser viado direito, sabe? Você não pode, tipo, com os trejeitos, porque o lugar tinha uma tismofia, e aí a gente está falando, né, mais fora do centro cidade, né? Fora esse centro que a gente vive, que inclusive que a Maré faz parte das grandes vias, enfim. Então, por isso, ela recebe mais incentivos, seja de todas as áreas. Mas está falando de Jardim Catarina. Eu percebia que o ambiente era pesado. Não tinha ninguém me dizendo nada, mas eu não conseguia, eu tinha medo. Porque os olhares na rua, assim, quando a gente ia no mercado, tinha chacota. Então, a gente começou, antes de começar o laboratório, a gente foi fazer o lanche, lanche, e aí o pessoal elas estavam super animadas, e a gente percebia os olhares. E elas também tinham corpos que eram todos mecanizados, né? E aí, no final do dia, da experiência, a gente fazendo jogos do Teatro Oprimido, fazendo, debatendo sobre aquele espaço, inclusive sobre aquele espaço onde a gente estava, que era uma clínica da família, e a clínica da família não rejeita, né? Elas falavam isso muito, muito explícito, rejeita aqueles corpos, rejeita, inclusive rejeita dar atendimento de qualidade para aqueles corpos. Então, era um debate que, inclusive, naquela oficina, a gente, Teatro Oprimido, a gente desenvolveu. E aí elas falavam, pô, quando Gilmara chega na clínica da família, o cenário muda. Porque Gilmara chega e Gilmara articula dentro da instituição, com os contatos do Conexão G, o atendimento para essa população. Então, e aí, logo em seguida, a gente chega com o teatro e elabora para discutir e para criar esses lugares, inventar esses novos lugares, onde esses corpos que são fragmentados, que são cotidianamente oprimidos, possam ter o seu lugar de fala garantido, possam ter o seu corpo como visto como parte de um sistema, enxergar aquele corpo como um corpo comum, como um cidadão, como em que seus direitos devem ser de alguma forma respeitados. Então, assim, a atuação do Conexão G, né, Júlia, como você fala, ela se desloca da Maré para outras áreas do estado do Rio de Janeiro, para outras localidades. E a gente vai junto, a gente consegue levar junto o Teatro Oprimido. E eu acho que é isso que me deixa muito feliz dentro dessa parceria. E eu acho que é isso que constrói essas ações sociais concretas e continuadas, o fortalecimento dessas ações, né?
Não, é importantíssimo, assim, essas parcerias, porque eu acho que, né, como eu falei, assim, a metodologia que o CTO utiliza é uma metodologia que vai de acordo com o que a gente prega, né, o Conexão G, mas também é uma forma de você pensar naqueles corpos, né? E como você bem falou, assim, chega lá, tudo muda. Aí tem uma leitura, né, que elas não se sentem pertencentes daquele espaço, né? Veja que lá é uma área dominada pela milícia, então tem uma questão da moralidade, né? Tem uma questão da moralidade, né, que elas não podem ser quem elas são. Tanto é que quando elas vêm para Maré, elas vêem o mundo, né? Como assim, né? E elas não conseguem compreender porque a Maré é completamente cheia de facções, cheia de um monte de coisa, e aqui elas conseguem ser e ela lá não consegue ser o que ela é, né? Porque tem uma questão de, né, as informações não chegam lá. E quando chegam de uma outra forma, né? E aí, né, por exemplo, quando a gente fez esse trabalho, que a gente chegou lá na clínica da família, eles diziam que elas que não procuravam. E a gente fez um grupo focal com elas que não se sentiam pertencentes, porque elas falavam que chegava naquele lugar, os olhares, como você bem apontou, eram tortos e ela, né, recriminando o que ela está fazendo aqui. Porque o que acontece? E também ir à unidade de saúde, ainda está, os nossos corpos ainda estão vinculados, né, àquela grande coisa que teve, que era a peste gay, né? A peste gay, que era a questão da AIDS, a gente ainda está vinculado a isso. Então, ir à unidade de saúde significa, a gente não pode tomar dor de cabeça, a gente não pode ter pressão alta, a gente tem AIDS, né? É isso. E aí, ir naquele lugar, ó, já tá. Como são bairros pequenos, né? Então, esse processo, né? Para ali, só era possível pensar projetos que envolvessem toda a comunidade. Porque, como eu falei, assim, as tribos elas precisam dialogar. Se elas não conseguem dialogar, não vai fazer mudança de jeito nenhum, sabe por quê? Né? A gente tem aí o nosso movimento, a gente tem aí o governo do Bolsonaro. Esse projeto ele não começou ano passado, ano retrasado. Esse projeto ele já vem há vários anos atrás, esse projeto político do Bolsonaro. Só que a gente se acomodou porque achou que já estava tudo encaminhado, e na verdade não é. E aí cada um ficou no seu quadrado. Né? O movimento LGBT ficou falando para o movimento LGBT, movimento negro. Se essas tribos não se juntarem, a gente não vai conseguir ter um avanço na política. Só vai ser possível essa transformação, não só nesses territórios, mas a nível nacional, através dessas parcerias. As parcerias elas são muito importantes, porque são cabeças que vão pensar e trazer metodologias diferentes. O CTO tem a dela, Conexão G tem a dele, a Redes tem a dela, o Luta pela Paz. E se você junta, a gente tem várias estratégias a se repensar. Né? A gente, por exemplo, para poder falar, né, desfilar, fazer nossa carreata, a gente faz uma semana de ação. Mas essa semana de ação é uma semana de sensibilização, que a gente vai estar ali colocando para aquele indivíduo o que é travesti, né? O que é transexual, né? Porque as pessoas hoje, né, o que é gay, o que é isso, o que é aquilo. E aí a gente vai estar munindo elas de informações, de estar fazendo transformações de vida, instrumentalizando essas pessoas para que elas, no domingo, todo mundo esteja. Tanto é que a gente pensa, quando a gente faz o show, né, o show que a gente faz no final, a gente inclui também os artistas cultural da Maré, porque é para dialogar e entender que aquele espaço é um espaço de todos, não é um espaço só das lésbicas, só dos gays, só das travestis. É um espaço da comunidade, é uma comunidade diversa, é uma comunidade que luta pela diversidade. Né? Então, eu me lembro muito bem, eu estou desde o início com isso na cabeça, que foi quando a gente fez a marcha da violência, que as organizações se juntou, e veja o quanto foi a importância do grupo Pantera. Se dividimos em 2 blocos, um saiu de um lugar, fez uma enquete para falar sobre a violência com os LGBTs, o outro saiu de outro lugar, fez, e quando chegou no final, fez uma atividade só, todo mundo junto. Né? E ali mostrou
o quanto a Maré é diversificada, o quanto existe essa diversidade e de corpos diferentes e de pessoas diferentes, né? E aí, o que a gente estava ali tentando, igual você, eu exijo o meu direito. Todos estavam ali gritando para isso, para que a violência na Maré terminasse, para que a gente conseguisse, de uma certa forma, criasse um ambiente saudável, de qualidade, de garantia de vidas, entendeu? Inclusive, né, nessa marcha, para vocês ficarem sabendo, todo mundo, inclusive tem participação de algumas entidades religiosas da Maré, entendeu? Mas daí me leva quando sabe que a gente estava falando lá do Jardim Palmares, e Jardim Palmares, a coisa do conservadorismo religioso era muito presente. E aqui na Maré também é muito presente. Inclusive, nos laboratórios com o Grupo Pantera, a gente, quando tem um exercício no Teatro Oprimido, que é a imagem da palavra, e quando a gente falava religião, as imagens que os grupos mostravam era tudo imagem de sufocação, de mutilação, de como a igreja ela tinha esse papel central de violentar esses corpos, porque não aceita a diversidade, inclusive aqui na Maré. E como você vê essa relação das igrejas dentro desse projeto político que a gente está falando, que é cultural, que envolve teatro, que envolve a parada, que envolve seminário. Qual o papel, ou se tem um papel realmente dessas entidades dentro desse processo? É muito louco, assim, essas relações, né? Porque o que acontece? Há momentos que todos se unem, né? Que é isso desse projeto da Maré, e há momentos que, de uma certa forma, essa população é negada. Por exemplo, a gente faz a nossa parada, e aí o que acontece, né? 3 dias antes, na sexta-feira, já começa uma vigília nas igrejas, né? Porque já sabe que no domingo vai ter a passeata, e aí tem igrejas que quando a gente passa na porta, joga água, mas aí a gente consegue de uma certa forma, desfilar, porque eu acho que, por mais que eles não concordem, enfim, ainda assim eles respeitam, né? E aí eu vejo isso, não tem um nível de agressividade, sabe? De espancamento, né? Disso, daquilo, por conta de ser. E eu acho que isso é importante, sim, cada um no seu quadrado, mesmo não concordando, né? Mas quando é possível se unir, né? A gente se une porque a gente tem esse projeto que é maior e que a gente deixa essas, não digo picuinha, porque a gente também não fica provocando, a gente faz e pronto, acabou, porque a gente entende que é importante dar visibilidade àquilo que é invisível. As pessoas precisam entender que na Maré existe gays, existe lésbico, existe travesti, né? Existe não binário, existe bi, existe várias outras coisas. E que eu acho que a gente tem que ir mais fundo sobre isso. Assim. Não existe caixas que me definem, sabe? Eu sou Jumara, muito prazer, eu existo. Isso basta. Então, assim, que tenha esse leque de opções dentro da Maré, várias outras coisas. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer essa leitura, né, isso se chama amadurecimento. E entender que existe um certo limite para as nossas ações. Eu posso não concordar, mas meu limite vai até aqui. Gil, muito obrigada, sim. A gente está nos 10 últimos minutos. Queria agradecer, porque eu acho que esse diálogo, essa troca, evidencia a importância para mim do Grupo Pantera, do Laboratório LGBT, que ia mais de Teatro Oprimido na Maré, do papel fundamental que o Teatro Oprimido tem nas construções, nas saídas e busca de alternativas contra todas essas violências que a gente estava falando aqui, mas principalmente nesse lugar, que é sobre o protagonismo, que é sobre muito prazer que você coloca. E de como essas costuras elas estão sendo de formas muito revolucionárias. Eu queria agradecer muito a parceria que o Conexão G vem fazendo com a gente, agradecer muito a campanha que vocês vêm fazendo. Eu queria que você se encaminhasse para as suas últimas palavras e falasse um pouco também da campanha de arrecadação coletiva que vocês estão fazendo, que eu falei no início, mas acho que vale a pena a gente falar de novo. Acho que o momento é essencial e urgente, né? Eu quero finalizar com uma frase
eu fico até emocionada, que ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Enquanto mulher trans, enquanto LGBT, naquela época era gay, né? E depois eu me transicionei, mas que tinha certeza de que sempre fui mulher, né? Que mulher não se nasce, mulher se torna. E a gente precisa entender o que é ser mulher, não só dentro do Brasil, mas na sociedade como um todo. E aí eu ouvi uma vez essa frase, e eu na hora não entendi, depois eu fui analisando e adquiri isso como meu vocabulário, porque isso tem muito a ver com a minha vida, com a minha experiência de vida, com tudo, que é o seguinte: existem pessoas que chegam a algum lugar e existem pessoas que não chegam a lugar nenhum. O que isso tem a ver com a minha vida? Quando eu achei que eu não poderia estar neste lugar, foi aí que essa palavra entrou. E hoje eu cheguei aonde eu quis, eu sonhei, né? Eu saí de um lugar onde eu era oprimida, né? E não vivi aquilo que eu vivo hoje, e me tornei essa grande liderança. E estou neste lugar de diálogo. Uma trans, veja a importância, uma trans que lidera uma ONG LGBT num território dominado pelo narcotráfico. Então eu cheguei e estou proporcionando para outras meninas e meninos uma vida e uma qualidade de vida melhor. Veja, você, um jovem, né? Quantas pessoas passaram pela minha vida, quantos não eu recebi, quantas violências eu sofri, para que esses corpos hoje pudessem estar. Isso é a minha maior felicidade. Por isso, quando eu digo, existem pessoas que chegam a algum lugar, que é aquelas pessoas que querem estar, e existem pessoas que não chegam a lugar nenhum. E a nossa população LGBT de favela, ela vai chegar neste lugar de protagonismo, nesse lugar de respeito, neste lugar de decisões, né? Era sempre alguém que pensa sobre nós. Hoje somos nós que pensa sobre este lugar, né? Então isso é um demarcador muito importante. Eu quero agradecer. O CTO eu tenho um carinho muito grande pelo CTO, né? Na sua figura, na figura da Eloá, das outras meninas também, do Ali, que é uma pessoa super mega maravilhosa também, tem todo o carinho, respeito, e dizer que as parcerias que a gente for construir futuramente estão de portas abertas, que a gente continue, né, fomentando esse olhar da cultura nesses espaços periféricos. E eu vou chamar a atenção de vocês, né, porque eu acho que é isso, assim, tem que aproveitar. Conexão G está aí nas outras favelas, o CTO precisa estar dentro desse território. Por mais que o CTO não seja uma organização, né, de base comunitária, ainda assim ela tem uma importância muito grande na transformação dessas pessoas nesses lugares. E aí eu acho que vocês precisam estar. E aí eu quero mandar um beijo para todas as minhas filhas, né, e filhos, e dizer que eu os amo, né? A madrinha está super cansada, mas a gente está aí para isso. Sinta-se acolhido, beijado, enfim, adorei a conversa de verdade. Então, dizer também agradecer por todo esse carinho. Acho que o CTO, concordo, acho que o CTO a gente precisa estar cada vez mais estreitando parcerias dentro desses locais, e eu acho que sim, o CTO tem uma base extremamente comunitária de transformação, e acho que é isso que fortalece essa parceria. Queria agradecer muito a você. Queria a gente relembrar que a Conexão G está com uma campanha de arrecadação, tal como o CTO. Eu tenho aqui um pouco falando da campanha. Gilmar quiser falar? Quer falar, Gil? Da campanha? Eu vou mostrar aqui a campanha direitinho para que vocês possam ver. Então, a campanha a gente vai construir, a gente está sendo mais uma vez ousados. A gente vai construir a Casa da Diversidade, que vai ser uma casa de passagem para a população de travestis e transexuais. A população LGBT como um todo, né? Especificamente a nossa população de travestis, que é uma população que vive em extrema vulnerabilidade. E aí a gente está com esse processo de arrecadação, com o objetivo de arrecadar esse recurso para a compra desse espaço. A gente começou desde o ano passado, a gente já está com uma arrecadação bem grande, mas a gente precisa de mais
Quanto mais pessoas puderem ajudar, a gente vai agradecer. Eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui com a tela. Estão vendo? Uhum. A gente já conseguiu R$ 3.400, mas a gente precisa que vocês estejam nos ajudando. É benfeitoria, tá aí o site, ó. Coronavírus na Maré. E pensar, né, que a gente também é responsável para dar dignidade a essa. Então, voltando aqui, queria agradecer muito a Gilda a participação. Eu acho que essa live evidencia muitos pontos onde a gente realmente precisa elaborar alternativas. Eu fico muito feliz da gente ter começado e estreado esse Amarato Live com esse debate que me atravessa de forma visceral, o que é o teatro oprimido, direitos LGBTQIA+, e favela. Fiquei muito feliz da gente estar articulando essa live junto com a Gilmara, que é uma pessoa de extrema importância para esse território, de extrema importância para o movimento LGBT do Brasil. Foi uma live incrível, Gilmara. Um beijo imenso para você. Dizer que a Marato Live só tá começando, essa é só a primeira atividade. Vão ser mais 6 lives. A próxima live se chama Mulheres Migrantes, Identidade e Direito à Cidadania, o Teatro das Oprimidas como Estratégia. A Marcela vai estar comandando essa live, dialogando sobre os processos de migração e de como o Teatro das Oprimidas nasce como alternativa de superar esses desafios. Então, assim, estou muito, muito, muito feliz. E o próximo curso é o Teatro do Oprimido Online. A proposta do curso nasce entre março e abril ali de 2020, no contexto da pandemia, onde a Bárbara Santos desenvolveu uma série de laboratórios online com os grupos aqui do Brasil e com também grupos da Europa. E aí ela sistematizou alguns exercícios, jogos e técnicas que ela vai apresentar nesse primeiro curso da Marato Live. Então, imperdível, se inscrevam, cursosctorio@gmail.com. Todas essas atividades estão ligadas ao Viva CTO, que é um movimento que virou um movimento, né, para a gente criar ações que pautem a sustentabilidade do Centro de Teatro Oprimido nesse momento de pandemia. A gente está vendo aí a luta das ONGs, das organizações, dos grupos, principalmente da cultura, né? E aí a gente se viu obrigado a construir essa campanha de arrecadação. Então, por gentileza, doem se puderem, compartilhem, Viva CTO. Esse espaço é extremamente importante para a cultura do Brasil, do mundo, do Rio de Janeiro. Tem 10 grupos de diferentes frentes, grupos teatrais de diferentes frentes, de diferentes temáticas, atuando ligados ao CTO. E esses grupos compõem essa rede estadual de teatro oprimido que o CTO partilha. Então, assim, fomentar essa campanha é automaticamente fomentar o trabalho desses grupos. Então, doe benfeitoria.com/VivaCTO.